Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nossas aulas estão aí na análise sintática. Tá bugando a cabeça de vocês. Eu tenho recebido uma série de mensagens aí a respeito de análise sintática. O fato de ser um formulário e esse formulário estar sendo corrigido manualmente não, né? Remotamente, tá deixando um monte de gente doida? Tá. O que é interessante nisso? O fato do formulário ser corrigido remotamente mostra para vocês que, se vocês não tiverem atenção, isso é preocupante. Porque vocês veem que um acento é importante, que prestar atenção lá, que se você colocar, que se na instrução está dizendo que você tem que colocar PC em maiúsculo e PS em maiúsculo, e que se você colocar PC e PS em minúsculo, dá errado, dá errado. Ou que se você colocar o P em maiúsculo e o S em minúsculo, e lá tá para colocar PS em maiúsculo e PC em maiúsculo, e se você coloca um em maiúsculo e outro em minúsculo, dá errado? Dá errado. Não é isso que está acontecendo? Quando vem a correção, professor, eu escrevi tudinho certinho. Oração, coordenada, sintética, explicativa. Tá certo, mas eu esqueci um acento. Tá errado? Mas, professora, pelo amor do que é de mais sagrado, foi um acento. Se você estiver numa banca examinadora, um acento vai contar, como eu. Nossa, que chatice. É chatice. Mas por que essa chatice agora? O que eu disse para vocês? Essa lista de exercícios é uma lista de exercícios que não vai contar nota. E é por isso que ela é desse jeito. Mas eu já falei isso 500 vezes. Que ela não conta nota. Mas por que ela está lá para... E é justamente que ela é minuciosa desse tanto. Justamente para ver que, às vezes, é falta de atenção. É a falta de atenção quando a gente está fazendo alguma coisa que faz com que a gente perca ponto, que a gente deixe de fazer, ou de aprender, ou de entender alguma coisa que estava tão ali na nossa cara. Quantas vezes, por exemplo, nas AAPs, vocês deixaram de gabaritar uma AP por bobeira? Quando a gente estava fazendo a correção da AP, veio assim, putz, mas olha, como que... Não, gente, não é possível que a resposta era essa. Por que eu não prestei atenção? Por que eu não gabaritei? Nossa, não acredito. Professora, não acredito que era isso. Quantas vezes isso já não aconteceu? Porque a gente, às vezes, se distrai, não presta atenção nessa questão dos acentos, e esquece. Então, por exemplo, os textos que vocês escrevem no Padlet, que vocês colocam... eu estou fazendo as correções do texto que vale nota para mim e para a história. E esse é um texto que está demandando... Por quê? Porque, primeiro, vale nota para 2 disciplinas.
Segundo, ele tem uma estrutura textual diferente, porque ele é um texto que é um texto de opinião, ele vai trazer da sua opinião sobre uma obra. Então, vai trazer o resumo daquela obra, o que você pensa sobre aquilo, toda uma questão psicológica, social, política, sabe? É bastante coisa. E vai trazer a sua visão. E fora isso, eu preciso prestar atenção na pontuação, na estrutura textual, na acentuação. Aí começa. Esquece de pôr os nomes com letra maiúscula. Escreve N com letra maiúscula, mas aí chega numa outra parte do texto, N está com letra minúscula. Escreve Kit. Ah, mas Kit é o nome do diário. É, mas em algum momento no diário dela, Kit está escrito com letra minúscula? Não. São detalhes. E são os detalhes que pegam a gente. Então, como alunos de 9º ano, a gente precisa lapidar. É essa lapidação que a gente precisa fazer. Então, assim, vocês são ruins? Não. A gente tem uma galera nesses 9º anos que é boa pra cacete. Ah, já foi agora. Já escapou. E eu também não vou editar, vai ficar desse jeito. É assim, é muito boa. Mas muito boa mesmo. Que escreve muito bem, que pensa pra caramba, que produz muito, mas que às vezes se perde nesses detalhes. Caraca, vocês podem produzir muito. E tem um outro detalhe que às vezes pega pra caramba também, que é a preguiça. Ah, eu vou deixar para depois. Depois eu faço. Tem uma aluna aqui que é assim, você posta atividade, ela faz, cara. Você posta atividade, ela entrega. Na hora. Então, precisa fazer dessas atividades o mais rápido que você puder. Tem dúvida? Pergunta. Não deixa para fazer depois, não enrola, faz a atividade, tira a dúvida, pergunta. Que nem, nós começamos a aula com 28 alunos, nós temos 22 agora. Tem um monte de gente que acho que eu não vou falar nada hoje. Nós começamos as aulas de língua portuguesa, tinham 50 pessoas assistindo aula. Nós não temos nem metade agora. O que está acontecendo? Ok, a gente tem um problema com a internet acontecendo. A internet está muito ruim esses dias. Da internet cair assim a rodo. É um problema que tem acontecido. Um outro problema que a gente está tendo é a história da galera achar que vai passar de ano sem fazer nada. Mas eu vou dar um aviso aos navegantes de que está chegando. Essa semana chegou uma resolução para a escola pegar todo mundo que não está fazendo nada, que a escola precisava montar um plano de ação. Então, é para fazer um levantamento de todos aqueles alunos que não estão fazendo nada, não entregaram nada até agora, porque provavelmente esses alunos serão convocados para ir da escola.
E aí aí que vai ser a bucha, né? Porque eu vou ter que dar aula para vocês que estão fazendo as coisas e vou ter que ir para a escola para dar aula para os fulanos que não estão fazendo nada. Aí eu tenho que preparar uma aula para vocês que estão fazendo as coisas, que estão adiantados, e vou ter que preparar uma aula para os fulanos que não fizeram nada. Que é aqueles que eu vou ter que ir para a escola, correr o risco para dar aula para eles. Aí eu vou ser bem boazinha, né? Já me conhece, né? Aí pensa na minha bondade. Como vai ser? Tendo que ir para a escola para dar aula para esses fulanos. Mas vamos lá. Na semana passada, a gente falou sobre a primeira parte da análise sintática. Então, a gente falou sobre o conceito de frase, de oração e de período. E aí, nesse conceito de frase, de oração e de período, eu trouxe para vocês uma revisão aí de termos essenciais da oração. E aí a gente falou um pouquinho de sujeito, de predicado, de tipos de sujeito, tipos de predicado. E aí, nos tipos de predicado, a gente falou dos verbos, e aí a gente falou da classificação dos verbos e de verbos transitivos, intransitivos, porque a gente ia precisar disso para falar da segunda parte da análise sintática, que é a aula de hoje. Antes de chegar no período simples e período composto. Porque eu posso pular direto para o período simples e período composto. A gente pode ir? Feliz e contente. Mas é melhor a gente passar pelos termos integrantes e os termos acessórios da oração. Aí vocês decidem se a gente faz essa revisão de termos integrantes e termos acessórios, ou se a gente vai direto para o período simples e o período composto. O que vocês preferem? Fazer a revisão ou ir direto para o período simples e período composto? Acho melhor fazer revisão. Fazer revisão. Então, bora para a revisão. Eu já sabia que vocês iam pedir pela revisão. Por que será que eu sabia? Porque é o que eu acho melhor, né? Eu acho muito melhor fazer a revisão. Então, espera um pouquinho. Então, vamos lá. Acho que agora vai. Então, vamos lá. Análise sintática, parte 2. Todo mundo está vendo? Sai daí. Sim. Então, nós vimos já que na gramática a gente tem os termos, em gramática são divididos em essenciais, integrantes e acessórios. Essas são as divisões. Nos essenciais, a gente tem o sujeito e o predicado, que foi o que a gente viu na aula passada. Aí, hoje, a gente vai ver dos termos integrantes da oração
Então, são aqueles que integram e complementam o sentido da oração. Ou seja, eles vão fazer com que a oração tenha mais sentido, eles completam o sentido do verbo. E os termos acessórios da oração. Eles vão fazer com... O que eles vão fazer? A oração ela já tem sentido completo. Porque quem faz isso são os termos integrantes. Então, o que os termos acessórios fazem? É justamente o que o acessório faz. Ele dá mais beleza, ele dá uma incrementada, vamos pensar assim. Então, quando a gente pensa em termo acessório, a gente vai pensar no que um acessório faz. O acessório, ele incrementa. Então, é isso que esse termo faz. E aí a gente tem adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Só que não dá para a gente pensar no aposto sem pensar no vocativo. Então, de quebra, vem aí o vocativo para a gente estudar junto. Então, quando a gente pensa lá em oração, a gente tem termos essenciais, sujeito e predicado. Termos acessórios, aposto, vocativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, aqui, quando a gente pensa em predicativo do sujeito, qualidades referentes ao sujeito, predicativo do objeto, qualidades referentes ao objeto. Ok? Então, termos integrantes da oração. Os mais importantes termos integrantes da oração são complementos nominais, objeto direto, objeto indireto, que são complementos verbais. Então, lembra lá, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Automaticamente, o objeto direto é complemento do verbo transitivo direto, objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto. E agente da passiva. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto também podem ser considerados termos integrantes da oração, já que eles são usados como complemento verbal ou complemento nominal nas frases. Os termos integrantes da oração são necessários em determinadas frases, porque sozinhos o verbo ou o substantivo não possuem sentido completo. Então, isso aqui vai aparecer em frases com verbos transitivos. Então, lembra, se eu tiver uma frase com verbo intransitivo, eu não preciso disso. Por quê? Os verbos intransitivos, eles têm sentido completo. Então, se for lá, choveu, morreu, ok, não precisa. Sentido completo. Tá bom? Então, complemento nominal. O nome já diz. Complemento nominal é um termo preposicionado, ou seja, ele precisa de preposição, que completa o sentido de um nome, como um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Existem diversos nomes que têm um significado incompleto, sem esse complemento, como alheio a, cheio de, descontente com, perito em, devoção por. E aí a gente precisa lembrar das preposições. Quem aí lembra das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, pe, de, por, sem, sob, sobre, trás. Preposições essenciais.
Preciso saber das preposições essenciais. Agora mais que nunca, porque eu vou precisar dessas preposições. Ah, difícil. Decora a musiquinha, bota as preposições na musiquinha do cravo brigou com a rosa e vai embora. Você não esquece nunca mais. Tá? Então, ó, alheio a. Então, o a é preposição, o de é preposição, o com é preposição, o em é preposição, o pod é preposição. Tá lá. Exemplos de complemento nominal. Minha vizinha está cheia de dores. Ainda não estou pronta para o teste. Eu esqueci de marcar o para aqui. Minha avó tem muita devoção por Deus. Então, em todos eles, a preposição está colocada aí. Porque eu penso na frase sem isso. Minha avó está cheia. Cheia do quê? Ainda não estou pronta. Para quê? Minha avó tem muita devoção. Por quem? Então, eu preciso de um complemento. Todo mundo aqui entendeu o que é isso? E aí, por que é um complemento nominal? Porque o cheia, o pronta e o devoção são substantivos. Por isso que o complemento aqui é um complemento nominal. Eles não são verbos, eles são nomes. Dúvidas? Não. Não. Podemos ir? Sim. Sim. Objeto direto. Então, vamos lembrar lá. Quando eu falei na semana passada sobre verbo transitivo direto, e eu perguntei sobre se vocês lembravam que é do verbo transitivo direto, eu só ouvi e falei assim, vixe, não lembrou disso não. Não sei o que é isso não. Não foi? Então, decidi trazer a revisão essa semana. Então, lá, o objeto direto é um complemento verbal. É o termo da oração que indica o elemento que sofre a ação verbal, completando o sentido de um verbo transitivo direto. Exemplos de um verbo, de um objeto direto. Minha filha está lendo o livro no jardim. Eu amo do fundo do meu coração. Nunca experimentei essa receita. Então, vamos lá. Minha filha está lendo o livro no jardim. O que minha filha está lendo? O livro. O livro. Então, o verbo é lendo. O objeto direto é o livro. Então, lendo aqui é um verbo transitivo direto. E o livro é o meu objeto direto. Eu amo o do fundo do meu coração. Eu amo quem? Alguma pessoa tomou o outro é ele. Peraí, presta atenção. Esse o corresponde a quem? Alguém? Eu posso matar vocês agora ou depois? Sujeito oculto, sei lá. Não é oculto, não. Tá bem explícito. Ele? Ele! O! Eu falei. Se vocês olharem aí, naquela tabelinha de pronome pessoal do caso oblíquo, o é pronome pessoal do caso oblíquo
terceira pessoa do singular. O, a, se, lhe. Pronome pessoal do caso oblíquo correspondente à terceira pessoa, que é ele. Eu amo do fundo do meu coração. Eu amo quem? Ele. Porque não dá para falar eu amo ele do fundo do meu coração. Eu amo ele é horrível. Eu amo. É a mesma coisa de falar eu vi ele. Eu vi ele não existe. Eu ouvi. Ok? Nunca experimentei essa receita. Nunca experimentei o quê? A receita. Essa receita. Então, experimentei verbo transitivo direto. Essa receita. Objeto direto. Então, lembra. Isso eu aprendi com a minha professora de língua portuguesa lá na 7ª série no Colégio Visconde de Porto Seguro. Dona Ana Cecília. Pergunta para o verbo e o verbo te responde. O que eu nunca experimentei? Essa receita. O verbo, ele te mostra qual é o objeto. Assim como ele te mostra quem é o sujeito. O verbo sempre responde às nossas perguntas. E olha só. Então, aqui a gente tem um exemplo coloridinho, igual faz lá na lousa, né? Mas aí não tem lousa aqui, fica difícil. Então, detalhe. O verbo transitivo direto, ele não tem preposição obrigatória. Então, Carlos vendia livros. Então, o que Carlos vendia? Livros. Então, vendia verbo transitivo direto. Então, a sigla de verbo transitivo direto é VTD. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. E eu posso também colocar Carlos os vendia. Então, eu vou mudar lá, ó. O os vai ser o quê? Objeto direto. E o vendia continua sendo Onde você verbo tá vendo transitivo isso aí, direto. doutora? É pra aparecer pra gente? Vocês não estão vendo? Eu não tô vendo, não. Você tem que clicar na apresentação dela. Consegui. Valeu. Conseguiu? Consegui. Então tá lá. Os pronomes o, a, os, as funcionam como objeto direto. E os pronomes lhe, lhes, como objeto indireto. Então presta atenção nisso. Já os pronomes me, te, se, nos, vos podem assumir a função de objeto direto ou objeto indireto. Aí tem que prestar atenção. E essa é uma dica muito importante. Dúvidas até aqui? Podemos prosseguir? Sim, Tá difícil? Tá. Mas vamos. Ó, mas eu já expliquei tudo isso para vocês, eu tô só relembrando. Faz uns 7 meses que eu não tenho uma aula, professora. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Toma vergonha nessa cara, Carol. Foi a Carol que falou, não foi? Foi.
Mereço, viu? Continuemos. Objeto indireto. Então, se no objeto direto eu não tenho uso de preposição, o que marca o objeto indireto é justamente o uso da preposição. Então, o objeto indireto é um complemento verbal e é um termo preposicionado, que indica o elemento ao qual se destina a ação verbal. Ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ele necessita da preposição. Então, eu preciso saber quais são as preposições essenciais. Então, de novo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Decora a musiquinha. Bota a musiquinha na cabeça. E vai. Precisa saber quais são as preposições. O filho não obedeceu ao pai. Porque quem não obedece a alguém. Neste momento, eu preciso de sua ajuda. Porque quem precisa de ajuda, quem precisa da ajuda de alguém. Você vai fugir de mim? Porque quem foge, foge de alguém. Então, o verbo que usa a preposição, ele usa a preposição também na pergunta. Olha aqui. Então, objeto indireto, completa o sentido do verbo transitivo indireto e é regido por preposições. Aline gosta de frutas. Não confio em políticos. Para reconhecer o objeto indireto, basta perguntar quem ou que depois do verbo mais preposição. Aline gosta de frutas. Aline gosta de quê? De frutas. Não confio em políticos. Não confio em quê? Ou em quem? Em políticos. Então, se eu volto lá usando essa técnica aqui, olha aqui. Não obedeceu a quem? Ao pai. Precisa de quê? De ajuda. Vai fugir de quem? De mim. Tá vendo como a história de perguntar pro verbo? O verbo responde? É uma técnica que nunca falha. Dúvidas? Não. Não mesmo? Absoluta. Posso mandar vários exercícios. Aí não, né, professora? Ué? Se não tem dúvida, eu posso mandar vários exercícios? Aí não, professora. Mas é. Agente da passiva. Outro nó na cabeça do povo esse. O agente da passiva é um termo que existe apenas em orações na voz passiva analítica. Indica quem pratica a ação correspondente ao sujeito na voz ativa.
É um termo preposicionado, introduzido pela preposição por e suas formas flexionadas. Pelo, pela, pelos, pelas. Exemplo de agente da passiva. A apresentação foi realizada pela professora de filosofia. Todo o trabalho foi feito por mim. O paciente foi acompanhado pela enfermeira. Pro, essas coisas caem tudo em vestibular. Também. Vestibular gosta bastante de agente da passiva. Tô ferrado. Mas vocês ainda têm 3 anos ainda. Provavelmente comigo. Ah, mas eu queria fazer aquela pra fazer ensino médio técnico, né? Na ETEC. Boa sorte. Mas se você fizer, você ainda vai ver isso lá. Eu acho que esse ano vai ser por nota. É, também. Mas isso é revisto no ensino médio, gente. Esse também foi um ano atípico para a ETEC, não foi um ano atípico só para a gente. Foi um ano atípico para todo mundo. Para as faculdades, para o mundo foi um ano atípico. Não é um ano atípico pro Lúcia. Pensa que vocês ainda estão fazendo, vocês ainda estão estudando, estão correndo atrás. E aqueles que não estão fazendo nada? Já pararam para pensar nisso? Que vocês ainda têm uma vantagem? Tipo, vocês estão lendo, estão discutindo, estão fazendo alguma coisa e tem gente que não está fazendo nada? Mas exatamente nada? Você não passa de ano, né? Não vai passar, ou vai passar direto. Pelo que eu sei, não vai passar. Então ou vai ficar comigo até o dia 23 de dezembro na escola fazendo. Ah, eu prefiro ficar até dia 23 do que fazer em casa. Não gosto não. Eu não consigo me concentrar. Então precisa fazer as coisas, entendeu? Precisa tentar, pelo menos. Eu tô voltando agora, tô no ônibus assistir a aula. Não consegui entender nada do que falou agora. Eu tô ouvindo a aula do ônibus, eu tô voltando do curso. Ah, entendi. Mas depois você pode assistir de novo quando eu colocar no YouTube. Sabia não. Fazer das anotações, fazer dos exercícios. Galera, dúvidas com o agente da passiva? Então, o agente da passiva é aquele que recebe a ação. Alguém fez a atividade, alguém fez por ele. Então, o paciente foi acompanhado pela enfermeira, todo o trabalho foi feito por mim, a apresentação foi realizada pela professora de filosofia. Então, lá, nos termos integrantes, então, agente da passiva. Designa o ser que pratica a ação na voz passiva, sempre antecedido pela preposição. Então, político foi eleito pelo povo. Então, o político é o sujeito paciente, foi eleito é a voz passiva, pelo povo é o agente da passiva. Então, o sertão, sujeito paciente, será inundado é a voz passiva, pelo mar, agente da passiva.
O homem é o sujeito paciente, é escravizado, voz passiva, pelo dinheiro, agente da passiva. Aí aqui ficou mais claro. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo, agente da passiva, o ser que pratica a ação. Ok? Agora ficou mais claro? Tem alguém aí? Ficou, professor? Continuemos. Predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é um termo que existe apenas para apenas nos predicados nominais. Então, ele atribui uma qualidade ao sujeito, caracterizando. Então, meu melhor amigo está tão triste. Então, quem que está triste? Meu melhor amigo. Você anda agitada desde ontem. Quem que está agitada? Você. Ela sempre foi a razão de tudo. Nossa, que dramática. Então, é pensar nisso. São características do sujeito. Eu estou pensando no sujeito e nessas características desse sujeito. Dúvidas? Bem tranquilo o predicativo do sujeito. Certo? Certo. Em vista do que já teve, o predicativo do sujeito é bem tranquilo. Predicativo do objeto. O predicativo do objeto é um termo que existe apenas nos predicados verbo nominais. Ele atribui uma qualidade ao objeto direto ou ao objeto indireto, caracterizando-os. Exemplos. Eu considero este assunto importantíssimo. O professor elegeu-me representante da turma. Na aula de inglês, eu chamei-lhe burra. Odiei esse exemplo, mas fazer o quê, né? Então, importantíssimo, referente ao assunto, representante da turma, referente a mim, que é esse me, que está aí colocado. E o burra é referente a ela, que está representado nesse lhe, que é pronome pessoal do caso oblíquo, que está colocado aí. Dúvidas? Não. Os dois são bem tranquilos. Até porque a gente também já viu isso. Agora vamos para os termos acessórios da oração. Então, são aqueles que podem ser retirados da frase sem alterar a sua estrutura sintática, uma vez que não são indispensáveis. O seu uso, contudo, poderá ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida. Os termos essenciais acessórios da oração são adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Então, adjunto adnominal. E aí a gente vai lembrar que adjunto adnominal vem de nome. Volta que eu não mandei trocar. Então, se é de nome, ele vai estar sempre relacionado ao substantivo. Então, aquele livro velho é meu. Meu filho tem uma camisa preta. 7 pessoas diferentes ligaram para você hoje. Quem é o primeiro concorrente? Você vai nadar na água do rio?
Então, eu posso falar, o livro é meu. Ou aquele livro velho é meu. Tanto faz. Dizer que o livro é meu, ou que o livro, ou especificar que aquele livro e que ele é velho, tanto faz. Dependendo da situação, é indiferente detalhar tanto. Meu filho tem uma camisa preta. Eu posso falar que meu filho tem uma camisa. Às vezes, os detalhes são indispensáveis. 7 pessoas diferentes ligaram para você hoje. Pessoas ligaram para você hoje. Ela quer saber se quantas pessoas... Pensa um dia que você está fulo da vida, você está chegando em casa, e aí sua mãe chega para você e fala, 7 pessoas ligaram para você. Dane-se, ela quer saber quantas pessoas ligaram para mim hoje. Ainda vai especificar 7 pessoas diferentes ligaram para você hoje. Quando fala 7 pessoas, você já identifica que são 7 pessoas diferentes. Quem é o primeiro concorrente? Ou quem é o concorrente? Dane-se quem é o primeiro, quem é o segundo. Todos são concorrentes. Você vai nadar na água? Primeiro que nadar só pode ser na água, né? Dá para nadar em outro lugar? Do rio, da praia, do mar, do... Tanto faz. No esgoto. Então, Meu Deus. algumas coisas é nesse sentido. Então, podem ser representados por um artigo, por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um pronome adjetivo, por um numeral adjetivo. Por isso que chama adjunto adnominal. Certo? Nossa, o sol aqui está bem no meu olho. Então, tá lá. Ele modifica. Qual que é a função desse adjunto adnominal? Ele vai modificar um substantivo. Essa é a função dele. Ele modifica, qualquer que seja a sua função sintática, ele vai modificar, ele qualifica, ele especifica, ele determina ou indetermina esse substantivo. Então, as casas antigas eram mais trabalhadas. Porque se eu falo, as casas eram mais trabalhadas, mas se eu digo, as casas antigas eram mais trabalhadas, muda de figura. As rosas murcharam, mas se eu digo, as rosas vermelhas murcharam, é outra coisa. O artigo, as estrelas iluminavam a noite. Eu posso dizer, estrelas iluminavam a noite. Ou eu posso dizer, as estrelas iluminavam a noite. São estrelas específicas. Porque eu estou usando artigos determinados. Os motoristas estavam descontrolados. São os motoristas, eu sei quem é, lembra lá. Artigo definido. Numeral. 3 árvores caíram. Eu sei que árvores são 3 árvores. O negócio está certo ali. 2 carros chocaram-se violentamente. Eu vi o negócio acontecer. Então, pensa em como isso dá força para o seu texto, dá legitimidade para o que você está fazendo. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente escreve também. O quanto isso traz força, o quanto isso traz verdade para aquilo que você está fazendo. E é por isso que a gente diz que quando você conhece essas regras da língua portuguesa, você escreve melhor. Você vai saber colocar as palavras no lugar certo, você vai saber dosar as palavras,
Você vai saber brincar com elas, jogar com elas. E isso me lembra aquele texto sobre a escrita da Clarice Lispector. Que aí você brinca com as palavras como se joga dados. Acaso, fatalidade. Pensem nisso. Podemos continuar? Sim. Perguntas? Bom, às vezes uma confusão entre complemento nominal e adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal é frequentemente confundido com o complemento nominal. O adjunto adnominal é dispensável, sendo uma informação acessória. Refere-se a um substantivo concreto e pode ser ou não precedido de uma preposição. O complemento nominal é uma informação obrigatória. Vem sempre precedido de uma preposição e está ligado a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou um advérbio. Então, olha a comparação dos dois. Complemento nominal, completo adjetivo, advérbio ou substantivo de verbal. É um termo necessário, é um elemento externo, distinto do termo que o rege. O substantivo regente equivale a um verbo e o complemento nominal a um objeto direto ou indireto. O adjunto adnominal refere-se só ao substantivo. É um termo acessório, é elemento interno do substantivo com noções de agente, posse, etc. O adjunto adnominal tem função adjetiva, ou seja, a função do adjunto adnominal é de dar característica, certo? Comparação de um e de outro. Amor à mãe é um complemento nominal. O adjunto adnominal, amor de mãe, amor materno. Aviso ao amigo, complemento nominal. O adjunto adnominal, aviso de amigo. Empréstimo de dinheiro, complemento nominal. Adjunto adnominal, empréstimo do banco. Declaração de renda, complemento nominal. Adjunto adnominal, declaração do contribuinte. Então, olha que são coisas diferentes. Tá? Então, aí, para vocês não confundirem uma coisa com a outra. Dúvidas aqui? Perguntas? Não. Seguimos. Adjunto adverbial. Se o adnominal está ligado ao substantivo, o adverbial está ligado a quem? Ai, ai. Pois é. Adjunto adverbial é usado para indicar uma circunstância, transmitindo uma ideia de tempo, modo, intensidade, lugar, afirmação, dúvida. Os adjuntos adverbiais podem no início, no meio ou no fim das frases e podem aparecer, né? E podem ser ou não separados por vírgulas, conforme a posição que ocupam. Existem adjuntos adverbiais de afirmação, de negação, de causa, de lugar, de tempo, de intensidade, de companhia, de dúvida, de concessão, de instrumento, de meio, de modo, de condição, de finalidade, de assunto, de direção, de exclusão, de frequência, de matéria, de conformidade, e por aí vai. Tem uma infinidade de adjuntos adverbiais. Exemplos.
Amanhã, a funcionária virá ao escritório assinar o contrato. Então, quando que ela vem ao escritório? Amanhã. A mãe abriu lentamente a porta do quarto da filha. Então, como foi que a mãe abriu a porta? Lentamente. Meu irmão faz natação todos os dias. Então, quando é que ele faz natação? Todos os dias. Olha que recurso incrível para histórias, para narrações, para crônicas, para poemas, para canções. Você dá ritmo. Então, olha os exemplos aqui embaixo. Amanhã voltarei, verbo intransitivo, de bicicleta àquela praça. Eles andam muito preocupados nos últimos dias. Então, eu tenho aqui, amanhã, um adjunto adverbial de tempo. Voltarei, que é um verbo intransitivo. De bicicleta, que é um adjunto adverbial de meio. Aquela praça, que é um adjunto adverbial de lugar. Eles, sujeito, andam, verbo de ligação. Muito, adjunto adverbial de intensidade. Preocupados, predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma qualidade do sujeito. Nos últimos dias, que é um adjunto adverbial de tempo. João, sujeito. Corre, verbo intransitivo. Muito, que é um adjunto adverbial de intensidade. Rapidamente, adjunto adverbial de modo. Dúvidas? No. Difícil? Sim. Muito? Intensidade. Vamos ver depois dos exercícios. Aposto, tá? E é aposto, tá? Não é aposto. É aposto. O aposto fornece novas informações sobre um dos termos da oração, estando sintaticamente relacionado com ele. O aposto desenvolve, explica, enumera, esclarece, detalha, especifica esse outro termo da oração. Exemplo de aposto. Sempre fui apaixonada por Pedro, o mais simpático de todos os outros meninos, ou de todos os meninos. As minhas duas primas, Kátia e Beth, moram no Rio de Janeiro. Gostaria de cursar várias faculdades, línguas, medicina, advocacia, filosofia e botânica. Então, entenderam? Aposto é a explicação que geralmente vai estar entre vírgulas, se você colocar ela no meio do texto. Como no caso aqui, ó, as minhas duas primas, Kátia e Beth, viu que elas estão entre vírgulas, moram no Rio de Janeiro. Lembra que na aula passada a gente falou que isso, inclusive, nos ensinaria a usar algumas pontuações. E que a vírgula era uma delas.
né? Gostaria de cursar várias faculdades, 2 pontos. Línguas, vírgula. Medicina, vírgulas. Advocacia, vírgula. Filosofia e botânica. Então, eu coloco aí várias e ponho um ponto final. Nós também já trabalhamos isso. Eu lembro que um dos exemplos que a gente viu sobre material de construção, e ele falava sobre eu tenho que comprar um material, acho que vou à loja e preciso comprar um material, e aí quando ele fala desse material, aí ele põe pedra, areia, cimento, né? E depois ele fala, tudo muito caro, alguma coisa desse tipo. Então, o aposto é justamente essa explicação, essa enumeração, esse detalhamento que pode vir no meio do seu texto. É como se você abrisse espaço no meio do seu texto para explicar sobre o que você está falando. Como se você abrisse espaço para que o leitor visse o que você vê. É uma ferramenta muito interessante de se utilizar para que as pessoas vejam a mesma coisa que você. Dúvidas? Professora, ele sempre vai tá entre vírgulas? Se você quiser colocar alguma coisa depois dele, sim. Mas não necessariamente, porque, vocês viram que tem 2 exemplos em que ele não está entre vírgulas. No primeiro, sempre fui apaixonada por Pedro, vírgula, o mais simpático de todos os meninos, ponto. Ah, sim, entendi agora. Não necessariamente. Eu posso encerrar a frase ou a oração com essa explicação. Dúvidas? Não. Podemos continuar, então? Os apostos podem ser classificados em aposto explicativo, aposto enumerativo, aposto especificativo, aposto recapitulativo ou resumidor, aposto distributivo, aposto comparativo e aposto de oração. Então, dependendo daquilo que você vai fazer no seu aposto. Você vai enumerar, especificar, recapitular, resumir, distribuir, comparar, por aí vai. Vocativo. O vocativo não é um dos termos acessórios da oração, ele é um termo independente que não se relaciona sintaticamente com os outros termos da oração. Mas toda vez que a gente fala de aposto, a gente fala também do vocativo. Então, Mariana, venha! Vamos ouvir, minha gente. Você viu o que aconteceu, senhora? O vocativo nada mais é do que o chamamento. Palavra bonita, né? Chamamento. E aí, olha só. Vocativo versus aposto. Então, indica chamamento. Sempre pontuado por vírgula, travessão, 2 pontos. Ele aparece muito em publicidade. Senhor presidente, vírgula, queremos nossos direitos. Então, lá, queremos verbo transitivo direto, nossos direitos, objeto direto.
Aposto. Indique esclarecimento, explicação. Aparece pontuado por vírgula, travessão, 2 pontos. Comum em textos explicativos. Exemplo. 2 países latinos importantes, sujeito. Isto é, vírgula, Bolívia e Paraguai, aposto, sofrem a crise mundial. Verbo transitivo direto e objeto direto, a crise mundial. Aí agente da passiva. Termo que mostra quem pratica a ação de verbos na voz passiva. Aparece no final da oração, vem regido pela preposição por ou de. Exemplo, a vencedora, que é o sujeito, foi escolhida, que é o auxiliar, ou particípio, que está na voz passiva, pelos jurados, agente da passiva. E aí, esse mapa mental que fica um pouco mais fácil para visualizar isso que a gente viu hoje. Dúvidas? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Então é isso por hoje. E aí entramos no período simples e período composto na próxima aula. Essa semana eu vou mandar uma lista de exercícios sobre a parte de análise sintática 1 e 2 para vocês. Bem divertido vai ser. Professora, pega leve, por favor. Eu vou pegar leve. Eu sempre pego leve, não sei o que vocês estão falando. Eu Não, mesmo, não pego leve? Parece Não, que eu claro. sou um monstro. Não. E essas câmeras tudo fechadas já de novo, né? Aí eu falo, ninguém responde, fica tudo aí, ó. Fazendo outra coisa. Eu fui o único. Sem me responder. Deixa estar. Mas é isso. Então, uma boa tarde para vocês. Bom final de semana.